Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast. Hoje eu vou receber um nome que construiu uma trajetória sólida na política e gestão pública. Um líder que passou cedo pela Câmara de Deputados. Então hoje eu estou com Leonardo Pisciani. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Yuri. Satisfação grande estar aqui contigo. E eu agradeço muito sua presença aqui, meu amigo. Leonardo, você nasceu em Nilópolis, né? Conta mais para nós. Eu nasci em Nilópolis, mas fui criado na cidade do Rio de Janeiro. Nilópolis é uma cidade da Baixada Fluminense, na divisa com a cidade do Rio de Janeiro. Eu nasci em Nilópolis e fui criado, né? Minha família é da zona norte do Rio de Janeiro, do bairro de Anchieta. Então eu nasci em Nilópolis pela proximidade, mas desde que nasci vivi na capital mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. E você sempre foi ligado à política desde cedinho? Qual era o seu vínculo com a política? Meu pai foi parlamentar por muitos anos, né? Tanto ele quanto a minha mãe eram militantes políticos durante a redemocratização do Brasil, meu pai iniciou a disputa eleitoral, né, disputando as primeiras eleições ali nos anos 80. E aí eu convivi desde de criança com a política em casa, né, e isso foi me levando a militar. Então militei em movimento estudantil, movimento de juventude, né, do meu partido, que eu iniciei muito jovem. E você, a princípio, o que mais te chamou a atenção que você viu os seus pais fazendo, que de fato você viu que era para você isso também? Eu acho que sempre foi o desejo, né, de ver as coisas acontecerem, de ver os problemas das pessoas, os problemas do bairro, da cidade, do estado serem resolvidos. E o caminho para se resolver isso é justamente pelo exercício da política, pelo exercício da boa política, né? A política, quando exercida na sua forma correta, ela ajuda e ela é essencial para transformar a vida das pessoas, a vida da sociedade. Então, eu, desde muito jovem, tive essa experiência e essa noção de ver como o trabalho, um lugar que às vezes faltava um serviço público, pela ação política você conseguia resolver aquele problema e levar aquele serviço público que melhorava significativamente a vida das pessoas. Então, desde criança tive essa oportunidade, lógico, quando criança com uma visão mais lúdica, e na medida que você vai amadurecendo, você vai compreendendo esse processo. E aí isso foi o que me levou a militar, e depois da militância política me levou a disputar uma eleição muito jovem. E Yuri, eu falei aqui que o meu pai era parlamentar, né, portanto político, então muita gente pode imaginar o seguinte: não, o pai incentivou ele a entrar. No meu caso foi justamente o contrário. O meu pai, quando eu disse que queria ser candidato, ele fez de tudo para me convencer a não ser candidato, a não disputar a eleição. Eu estava fazendo a faculdade de Direito, né, que foi o curso que eu fiz e concluí, mas eu estava no meio da faculdade de Direito, e ele disse: não, pô, vai tocar a vida, né, forma na iniciativa privada, sendo advogado ou buscando uma outra carreira, enfim. Porque ele dizia: olha, a vida pública ela é muito sacrificante, você abre mão de muita coisa, você é muito cobrado e tem pouco reconhecimento. Mas ele depois me ajudou muito. Depois, quando ele viu que não tinha jeito, que eu ia de qualquer maneira, ele aí me ajudou muito, não só ajudando a organizar essa primeira campanha que eu disputei, mas, sobretudo, ajudando a compreender as coisas, orientando. Então, foi muito importante. Mas, até esse momento, ele fez de tudo para que eu não disputasse a eleição. Essa questão eu acho até interessante, que
Isso é de muitas famílias, né? O pai às vezes fala, não, tomara que você siga outro caminho, né? E sempre tem um que vai seguir o mesmo caminho ali dos pais. Exatamente. E igual você comentou comigo aqui, que mais jovens foi uma forma lúdica que você teve, e aquilo foi crescendo em você, né? E depois você formou em Direito, correto? Formei em Direito. E isso, depois da formação, a sua graduação, te ajudou em algo mais a questão na política? Olha, a minha graduação em Direito, né, a formação em Direito, ela foi fundamental para mim ao longo da... Eu nunca advoguei, né, eu comecei muito jovem, eu disputei a minha primeira eleição e ganhei a eleição com 22 anos de idade. E permaneci por praticamente 2 décadas no Congresso Nacional. Então, eu não cheguei a trabalhar, fiz estágio, fui estagiário, trabalhei em escritório de advocacia como estagiário, mas após estar formado, não, né? Eu já estava no exercício do mandato parlamentar. Mas foi fundamental para mim, ao longo, não só na carreira política, mas ao longo da minha vida, as coisas que eu fiz na minha vida privada, na minha vida pessoal. O direito e os aprendizados do curso de direito foram fundamentais. Muita coisa que eu fiz, eu tive sucesso justamente pela base da formação. Eu tenho um filho, hoje meu filho do meio, né? Eu tenho 2 meninas e um menino. Meu filho do meio cursa direito, né? Tá indo para concluir até o ano que vem a faculdade. E uma das coisas que eu digo muito a ele, independente do que você vai fazer profissionalmente, do trabalho, mas faça um bom curso, porque isso é que vai te dar base para aquilo que você decidir fazer na sequência, na vida. Foram 4 mandatos seu? Foram 5. 5? 5. Eu fui... desde a eleição de 2002 até a última eleição de 2022, né? Então, permaneci aí entre 2003 e 2022 exercendo mandato. Você olhando a sua trajetória do primeiro até o últmo mandato, o que você notou assim que você mais evoluiu como um político, que assim... como é que eu vou te explicar? O que você nota hoje que é o seu diferencial do que você era antes, quando começou, um pouco menos experiência e tal, né? Eu acho que a experiência, né, a maturidade, ela nos dá uma capacidade maior de ouvir. Então, acho que uma coisa que eu avancei bastante, né, ao longo dessas 20 e poucos anos de exercício, de serviço público, de vida pública, foi justamente não que eu não soubesse ouvir, eu já sempre procurei, desde que eu comecei, mais ouvir do que falar, porque se você está se propondo a representar as pessoas ou representar aquela parcela da população, você tem que ouvir as pessoas para saber o que realmente elas precisam, o que realmente elas querem, o que realmente elas esperam do teu, do teu trabalho. Mas a maturidade nos faz ter ainda mais capacidade de ouvir, de assimilar críticas, de assimilar elogios, da gente tirar das críticas aquilo que nos faz melhorar e a gente também não se encantar com os elogios e por conta disso estagnar ou até mesmo vir a cometer alguns erros, né? Que o sucesso, ele às vezes é perigoso, ele, às vezes se dá uma sensação, se está tudo dando certo, eu não preciso mudar nada, eu não preciso melhorar nada, é só seguir no mesmo caminho, mas não é bem assim, né? Eu acho, principalmente na vida pública, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar. A gente vive num país que ele tem enormes desafios, a gente vive num país que é desigual entre as regiões, que é desigual socialmente,
e que se a gente se conformar com isso na vida pública, a gente não vai transformar para as coisas que precisam ser transformadas para melhor. Acaba que a gente tem constantes mudanças, né? Exatamente. E qual foi o que foi mais marcante para você, não só na vida pública, até lá no plenário mesmo? O que tem alguma coisa que te marcou, alguma coisa que você lembra assim agora? Olha, são muitos momentos marcantes, né, ao longo desse período. E teve um episódio, né, que me marcou bastante, que era uma decisão difícil de tomar. Eu vou te pedir licença para contextualizar, né, porque senão vai ficar meio Sem solto. problema. Que foi a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Eu era líder da bancada do MDB, partido do vice-presidente Michel Temer, de quem eu fui ministro depois, né, do esporte, e que foi pessoa com quem eu tive grande, e tenho ainda, grande convivência, meu correligionário. E eu era líder do partido, naquela época, a maior bancada da Câmara dos Deputados, em que nós tínhamos posições a favor e contra o impeachment, e eu tinha que fazer essa mediação. E no dia da votação, né, a gente fez a reunião da bancada, a maioria já estava a favor da votação do processo de impeachment. Eu conversei alguns dias antes com o presidente Temer, falando da minha posição, e dizendo a ele que, até pela minha formação jurídica, eu entendia que não havia elementos jurídicos que justificassem a abertura do processo de impeachment. Então eu tive a obrigação de encaminhar o voto liberando a bancada, dizendo que a bancada, cada um votaria de acordo com a sua consciência, que a maioria votaria favoravelmente à abertura, mas que eu, pessoalmente, votaria contrário à abertura do processo de impeachment, por entender que faltava o impeachment, né? Ele é um processo político-jurídico. Ele não pode ser só 100% jurídico, que fica algo muito frio. A gente está tratando do mandato popular e do mais importante dos mandatos populares, que é o mandato de presidente da República, escolhido pela população, democraticamente, por votação. E não pode ser também totalmente político, porque senão ele vira evidentemente um atropelo do que o dispositivo se propõe. Então eu entendia que existiam até elementos políticos de governabilidade, mas diferentemente do parlamentarismo, né, do regime parlamentarista, em que o governo, quando perde maioria, necessariamente ele precisa ser trocado, né, o chamado voto de desconfiança. No nosso regime presidencialista isso não existe. Nós não temos uma figura legal, constitucional, de um voto de desconfiança. De simplesmente, a gente acha que o presidente não está indo bem, a gente tirou o apoio dele no Congresso, então a gente tem que aprovar o impeachment. Isso não é o que está na Constituição e não é como deve ser feito. No nosso regime presidencialista, como é natural dos regimes presidencialistas, o governo pode funcionar com minoria parlamentar. Vai ter mais dificuldades, vai enfrentar alguns problemas, mas ele tem que se concluir até o final, porque o mandato ele é por tempo certo, né? Sim, lá sim. 4 anos, e a população elegeu para aqueles próximos 4 anos. Então, não me alongando muito nessa questão, que ela é mais técnica, político-jurídica, mas não me alongando muito nisso, eu tomei a decisão, e era uma decisão difícil, com muita pressão política, mas eu mantive ali com a minha consciência. E aí pesou um pouco a formação jurídica e também a vivência
a vivência política, mas foi um voto difícil, porque era um voto que eu sabia que eu iria ficar no lado que ia perder, que a gente já imaginava ali pelo ambiente que se formou nos últimos dias dentro do Congresso o que iria acontecer, e não sabia qual seria o meu futuro dentro do partido, porque afinal de contas eu estava votando contra A maioria, no caso. contra o desejo da maioria do partido e não era contra o presidente Temer, e ele compreendeu dessa forma que ele me convidou para ser ministro depois do processo, mas para muita gente parecia que era um voto contra ele. Não era um voto contra ele, era um voto um voto técnico de consciência político-jurídica. Então esse foi talvez um momento, tiveram outros, mas esse sem dúvida nenhuma foi um Bem momento marcante, muito né? marcante, muito marcante. Vamos falar um pouco da Olimpíadas 2016. Na época Esse você também era... foi um momento marcante. Marcante também? Na época você era ministro dos esportes, né? Isso. Conta um pouco pra gente sobre a Olimpíada aí, como que foi e tudo. Então, é sequência do que eu contei aqui agora, né? Nós tivemos a votação do impeachment, o presidente Temer assume o governo e me convida para assumir o Ministério do Esporte. Faltavam 86 ou 87 dias para o início dos Jogos Olímpicos. Um enorme esforço do Brasil para se preparar. As Olimpíadas sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos mundiais. Sim. Você recebe da ordem de 200 países, delegação de 200 países participando. E muita discussão, né? O Brasil tomando tudo que era tipo de pedrada de alguns setores, principalmente da imprensa internacional, dizer que o Rio não ia estar pronto, que não ia conseguir fazer o evento, que ia ter epidemia de Zika vírus, que na época, alguns meses antes, teve um grande número de Zika vírus no Brasil. Inclusive se descobriu a correlação do Zika vírus em mulheres grávidas, né, com problemas na gestação. Sim. Então tinha todo esse ambiente, então a gente assumiu ali em cima da hora e numa mudança brusca de governo, que foi o processo de impeachment, e graças a Deus deu tudo certo, né? A gente trabalhou de forma muito séria, e as Olimpíadas do Rio elas foram um tremendo sucesso. Né, a gente está aqui exatamente num podcast. As Olimpíadas do Rio foi a primeira edição dos Jogos assistida por streaming, por plataformas de streaming, portanto muito mais assistida no mundo inteiro por conta disso. Foram bilhões de visualizações do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro nesse período. E com absoluto sucesso, você não teve nenhum incidente grave, tudo funcionou como estava planejado para funcionar. Os turistas que vieram assistir os jogos saíram encantados com o que viram, recomendaram, saíram mais de 80%, dizia que que voltaria ao Brasil e que recomendaria, né, a seus amigos e familiares que visitassem o país. Então, assim, turistas brasileiros, né, pessoas de todas as regiões do Brasil, por exemplo, que nunca tinham ido ao Rio de Janeiro, que conheceram o Rio de Janeiro e que também saíram dizendo que voltariam. O legado para a cidade, né, a recuperação da região portuária, melhoria, né, o Rio de Janeiro passou a ter uma nova linha de metrô, que é a linha 4, que ligou o centro à Barra da Tijuca. Você duplicou o número, a quilometragem de túneis na cidade, quase mais de 150 quilômetros de BRT, portanto a cidade melhorou muito a sua mobilidade, a sua infraestrutura urbana,
por conta das Olimpíadas, e sem contar o legado imaterial, né, que foi o contato que os brasileiros puderam ter com o esporte, com os valores do esporte. O esporte ele é recheado de bons valores, né? Sim, Assim, sim. era o mote nosso, aliás, no Ministério, era o que a gente definiu como objetivo da minha gestão, foi a gente levar os valores do esporte para mais próximo das pessoas, mais próximo das famílias. Exatamente pelo que eu te dizia, o esporte ele é recheado de bons exemplos. O esporte te ensina a ter perseverança, te ensina a ganhar e a perder, que é algo fundamental na vida. Ensina que quando você ganha, você tem que continuar se esforçando. Quando você perde, você tem que se esforçar mais ainda para dar a volta por cima. Ensina a respeitar as pessoas, a respeitar os treinadores, os mestres, a respeitar os adversários. Nos esportes coletivos, a jovem, o menino, a menina que tem a vivência do esporte, aprende a atuar coletivamente. Esses são valores que a gente quer para a nossa família. Sim. Valores de jogo limpo, valores de respeito, valores de disciplina, né, de busca pelo seu próprio esforço. Então, o nosso principal objetivo era levar os valores do esporte para próximo das famílias, para próximo das pessoas, e isso também foi possível durante os Jogos Olímpicos e principalmente no pós, né, o chamado legado olímpico. Então acabou que os Jogos Olímpicos ainda, as expectativas que vocês tiveram deu tudo certo, ainda deixou várias coisas boas para a cidade, né? Deixa até hoje, né? O Rio de Janeiro, ele continua até hoje sendo o Brasil de forma geral, mas o Rio muito em especial, ele mantém um calendário muito forte de eventos esportivos. Campeonatos mundiais, campeonatos continentais, campeonatos nacionais, congressos voltado à indústria do esporte. Portanto, isso é muito positivo para a cidade, para o país como um todo, porque gera atividade econômica, né? O esporte ele é um vetor de atividade de desenvolvimento econômico, né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro fica no Rio de Janeiro, muitas das confederações esportivas, por conta do legado olímpico, ficam sediadas lá. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, né, para citar aqui a maior de todas, né, as federações. Então, o esporte, ele hoje, né, para o Brasil e muito especial para o Rio de Janeiro e para outras cidades também que aproveitam muito bem, o Nordeste aproveita muito bem esse potencial de realizar eventos esportivos, né? Você tem São Paulo, realiza muitos eventos esportivos, mas o Rio, sem dúvida nenhuma, é a cidade, o estado que tem o principal calendário de eventos esportivos que geram emprego, que geram renda, que geram oportunidades para quem vive, né, na cidade. Mas na sua visão hoje, no Brasil em si, não nem só no Rio, não, o esporte tem muito que melhorar ainda? Eu acho que o esporte brasileiro é uma referência, né? Sim, a gente sim. quando fala, e é um orgulho, né? Todo brasileiro, ele é torcedor do país, né? Você pode estar passando lá uma modalidade esportiva, o cara pode nem entender a regra direito, mas se tiver um brasileiro disputando, vai estar todo mundo lá vibrando e torcendo pelo compatriota, né? Ou pela compatriota. Então, eu acho que o esporte brasileiro ele tem um nível extraordinário. O que eu penso que precisa melhorar no esporte? A gente precisa dar mais oportunidades, a gente precisa levar o esporte mais para perto das pessoas, fazer com que a criança ela possa ter na escola contato com o esporte, que o jovem, por exemplo, que está numa comunidade carente, numa área de risco,
a gente criou, inclusive no meu período no Ministério, 2 programas, né, que eram voltados para levar núcleos esportivos para comunidades vulneráveis, para comunidades onde você tinha um risco, por exemplo, do crime captar aquele jovem, né? Então, isso em todo o país, que era o programa Esporte e Cidadania, e um outro programa que era das modalidades de artes marciais, que a gente chamou de Lutas pela Paz. Então, que eram levados a eram modalidades de lutas, né? Modalidades de artes marciais, que eram feitos com jovens de periferia, com jovens de áreas vulneráveis, onde você tinha um risco e uma presença, por exemplo, de criminalidade muito grande. Porque isso, não só a gente dá oportunidade, que você imagina, o brasileiro é um povo talentoso, né? Isso não resta dúvida que a nossa população, né, o Brasil, produz talentos. Sim. Então, quando você dá a oportunidade, você leva a possibilidade desse jovem experimentar o esporte, experimentar diversas modalidades esportivas, você, sem sombra de dúvida, vai achar talentos, vai achar atletas diferenciados. Por isso, o esporte brasileiro tem um nível tão alto, como tem o paradesporto brasileiro, que tem um nível extraordinário. E mais do que isso, evidentemente que o esporte de alto rendimento ele não é para todo mundo, ele é uma peneira, né? Ele vai selecionando, mas mesmo aquele jovem que não se tornou um atleta olímpico, um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, mas eu não tenho dúvida que ele vai levar os ensinamentos do esporte, aquilo que ele aprendeu, os valores que ele aprendeu no esporte para a sua vida, e aquilo será muito positivo para a vida desse jovem. Eu pratiquei esporte desde criança, minha vida inteira, não me tornei um atleta profissional, um atleta olímpico, mas o que eu aprendi, esses valores que eu aprendi na prática esportiva, eu carrego até hoje, e eles foram muito importantes em muitos momentos da minha vida. E depois que você passou pelo 2016, a Olimpíada aí, então, logo, no tempo exato eu não sei, você voltou para a Câmara. Eu fiquei até 2018 no Ministério, né? Permaneci por 2 anos no Ministério e voltei para a Câmara dos Deputados. E essa trajetória aí, você acha que agregou mais ainda? Ah, sem dúvida, né? Para você. Eu tenho, evidentemente, uma vivência parlamentar muito grande, mas eu tive, além dessa experiência no esporte, né, eu tive outras experiências no Executivo. Essa foi a minha primeira experiência no Executivo Federal, né? Eu tinha alguns anos antes, né, entre 2009 e 2011, exercido a função de secretário estadual de habitação do Rio de Janeiro, justamente no início do programa Minha Casa Minha Vida. A gente pude, na minha gestão, fazer os primeiros projetos do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, logo quando o programa foi lançado, em 2009, e o Minha Casa Minha Vida tem uma importância fundamental, porque faziam 25 anos que você não tinha uma política pública nacional voltada para a habitação. Você teve até meados dos anos 80, 84, 85, o BNH, o Banco Nacional Sim. da Habitação, que parou de funcionar em meados dos anos 80, e desse período até 2009, quando se lança o Minha Casa Minha Vida, você não teve nenhum programa público, nenhuma política pública voltada para a habitação. Isso, quase 3 décadas de falta de política pública levaram ao cenário que a gente hoje tem na maioria das nossas cidades, principalmente das nossas grandes cidades, de ocupações irregulares, de ocupações em área de risco, de crescimento desordenado de favelas. As pessoas precisam morar em algum lugar. Se você não dá alternativa e não cria uma política
pública para organizar e dar esta oportunidade, atender a essa demanda, as pessoas se resolvem por conta própria. Sim. Ocupam onde dá, moram onde podem, muitas vezes correndo risco, né, numa encosta ou na beira de um rio. E então teve essa importância muito grande. Foi uma experiência também extraordinária, né? Um dos projetos que a gente fez lá, que eu tenho um orgulho muito grande, existia na cidade do Rio de Janeiro, bem no centro do Rio de Janeiro, muito próximo para dar uma referência para quem não conhece tão bem a cidade do Rio de Janeiro, muito próximo ao Sambódromo, né? A Praça da Apoteose. Você tinha o presídio da Frei Caneca, que era o presídio mais antigo do Brasil e que foi desativado. E o Estado estava tentando alternativas do que faria com aquela área, o que ia fazer ali. E aí eu levei ao governador a proposta de que a gente fizesse um projeto habitacional do Minha Casa Minha Vida naquela área. Ele autorizou, a gente implodiu o presídio, e no lugar do presídio a gente construiu quase 1.000 apartamentos, 998 apartamentos, e atendemos pessoas que tinham perdido casa em enchentes, em alagamentos, pessoas que estavam em área de risco, que precisavam ser removidas para não, Deus me livre, sofrerem lá um deslizamento, algo do tipo. Então foi a gente fez na minha gestão, mais de 16.000 unidades que a gente contratou, mas essa da Frei Caneca foi muito marcante, porque era um símbolo, né? A gente tirando um presídio e dando ali, moradia, transformando na moradia, né? Um lugar e moradia para pessoas que tinham perdido tudo, né? Tinham perdido tudo em enchentes, em deslizamento. Você falou da cidade de Petrópolis aqui, quando a gente estava conversando antes, né? Pessoas que sofreram com catástrofe na cidade de Petrópolis. Infelizmente, é a cidade que mais morreram pessoas vítimas de desastre natural nas últimas 2 décadas no Brasil. Nenhuma outra cidade brasileira, tantas pessoas perderam a vida por eventos climáticos como na cidade de Petrópolis. Então era algo simbólico, né? A gente tirar um presídio e botar ali um condomínio habitacional, e justamente com pessoas que estavam recomeçando a sua vida. Mas é interessante até você falar sobre isso pelo seguinte, eu vejo, às vezes as pessoas têm um certo julgamento, né? Pô, mas também vai morar aonde não pode? Só que a gente às vezes analisa, deixa eu ver a minha realidade, essa aqui, pô, vou morar onde não pode? Não analisa as condições do outro que não tem outra opção. E isso daí foi legal você ter falado, que às vezes a pessoa acha que é porque quer. Não é porque quer. Ninguém vai vai morar na beira do rio, né? Ou debaixo de uma encosta, sabendo que pode ser soterrado, sabendo que pode perder tudo numa enchente porque quer. Vão, né? Ou numa área desordenada. Isso é fruto exatamente isso, de muitos anos que não se teve, o país não pensou numa política nacional por diversas razões, né? Razões econômicas, razões de decisão política mesmo, em que não se viabilizou. Sim. Leonardo, hoje você é ministro, vamos lá, quer ver? Não, hoje eu sou secretário nacional de saneamento. Saneamento. Fala um pouco pra gente. Vamos lá. Saneamento eu acabei indo exercer essa função que me honra muito, meio que de surpresa, né? Eu encerrei meu mandato, né, em 2022. E em 2023, quando inicia o governo, né, eu sou convidado pelo meu partido e pelo presidente da República para assumir essa função. E aí, vão fazer agora 3 anos, né, a partir do início do ano que vem, que eu exerço essa função, e foi meio que no susto, mas eu acho que
tudo acontece porque precisa acontecer. Então tem sido uma experiência extraordinária. O saneamento, o nome já diz saneamento básico, então é algo básico, mas que se comunica um pouco com o que a gente falava aqui um pouco, né? Básico que faz a diferença, né? Que as pessoas... e que a gente ainda tem, por incrível que pareça, 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água tratada de forma adequada. Nós temos quase 90 milhões de pessoas que não têm o devido tratamento de esgoto. 90 milhões é maior do que a população da maioria dos países. É maior do que a população do que mais de 150 países. É muita coisa. Então é muita gente. Então o Brasil aprovou uma lei, o Brasil tem uma lei de 2007, que é o Marco do Saneamento, que foi atualizada em 2020. E em 2020, quando ela foi atualizada, ela criou algo muito importante, ela deu um prazo para universalizar o saneamento. Então, o Brasil, de modo geral, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras, tem até 2033 para universalizar os serviços de saneamento, ou seja, ter pelo menos 99% das pessoas atendidas com água e mais de 90% das pessoas com coleta e tratamento de esgoto. Sem contar o saneamento, Yuri, só para o pessoal entender, o saneamento básico ele é composto por 4 componentes: a água, o esgoto, tratamento de esgoto, o tratamento, o manejo e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, portanto o lixo que a gente produz na nossa casa, e a drenagem, que é a macrodrenagem, que é justamente a preparação das cidades para não sofrerem com alagamentos, com enchentes, organizar como você fortalece as nossas cidades que cresceram desordenadamente, na sua grande maioria, para poderem fazer frente a um período de chuvas, a um período de cheia de rios, né, algo nesse sentido. Então, o saneamento ele é formado por essas 4 componentes, mas em especial água e esgoto, você tem o prazo até 2033 para universalizar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem trabalhado. Ainda falta um caminho longo a ser percorrido, mas eu destaco que o ponto positivo é que a gente tem avançado e avançado muito. A gente cresceu muitos investimentos, a gente tem crescido mais de 1/3, né, mais de 30%, 35% a cada ano em relação ao ano anterior. A gente retomou os investimentos. O governo federal, desde 2015, que não fazia nenhuma seleção pública para investir no saneamento. Nós fizemos em 2023, fizemos em 2024, fizemos em 2025, mais de 30 bilhões de reais em investimento do governo federal. Aqui em Juiz de Fora mesmo, né, a gente tem projeto selecionado, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, para investimentos de macrodrenagem, projeto bastante robusto de macrodrenagem. E qual o resultado concreto você já enxerga que está acontecendo já? Concretamente, né, primeiro o saneamento ele entrou na pauta. Teve grande cobertura da mídia. Isso é bom porque quando as pessoas cobram, quando você joga a luz naquele tema, ele ganha força política. Então isso nos fez retomar os investimentos públicos. E o ponto que eu destaco de avanço é que você tem tido ano após ano uma melhora nos números. As cidades têm evoluído, algumas têm feito opção pela concessão dos serviços públicos. Nós somos favoráveis onde é viável a concessão, você fazer a concessão para acelerar os investimentos, para que se chegue mais rápido o serviço.
Por outro lado, a gente também não acha que só transferindo para a iniciativa privada você vai resolver o problema, porque tem lugares que não atrairão o interesse do prestador privado. Então, nesses locais, o saneamento rural, nesses locais você tem que fazer os investimentos públicos, e acho que o ponto positivo é que a gente tem conseguido fazer esses investimentos, e eu tenho muita esperança, muita expectativa. Não sei se estarei ou não, acho que não estarei nessa função lá em 2033, né? Não sei, a vida é sempre uma surpresa. Ano que vem, né, eu pretendo colocar meu nome à disposição para disputar novamente a eleição pelo estado do Rio de Janeiro. Então devo nos próximos meses encerrar o meu período à frente da secretaria, mas eu tenho muita esperança de que a semente que está plantada ela vai dar bons frutos, e se Deus quiser eu quero estar presente lá em 2033 para a gente comemorar o cumprimento dessa meta tão importante do Brasil, né? O saneamento é um tema do século passado que até hoje a gente não deu uma solução plena. E agora acaba que tem uma meta, né? É isso, agora tem prazo, né? Não pode ficar um dia. Porque antes todo mundo dizia, né? O saneamento é um problema que tem que resolver, mas ninguém. Exatamente. Um dia a gente resolve. Não, agora tem data para estar resolvido. E isso acaba que pressiona que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Força, né? Força o gestor a sair do imobilismo, né? E como é que faz para você equilibrar essa questão de eficiência com inclusão, né? Porque o saneamento é tanto a parte social quanto a parte técnica, né? Você tem que hoje usar, né, o que é usado na maioria das cidades, inclusive tem legislação para isso, as tarifas sociais. Você tem que, onde não é possível cobrar uma tarifa plena, você tem que implantar tarifas sociais, você tem que reduzir perdas. A gente gasta, para cada litro de água tratada, a gente perde quase que outro litro. A nossa média beira os 40% de perda, em média. Tem lugares que é mais de 50% de perda de água. Então, a gente investe e incentiva muito em ações de redução de perdas, melhora na eficiência do serviço. E nas áreas sociais, nas áreas onde você não tem como cobrar uma tarifa plena, você tem que implantar o serviço e cobrar a tarifa social, que é uma tarifa subsidiada. Que, aliás, por exemplo, outro dia, os gestores, né, da concessão do Rio de Janeiro me diziam que nas áreas de tarifa social é a menor inadimplência que eles registram. Ou seja, mostra que as pessoas não se furtam a pagar pelo serviço. Se o serviço existir, tiver qualidade e tiver um preço justo, as pessoas pagam pelo serviço. Aliás, essa é uma outra imposição legal, né? Muitas vezes as pessoas acham que o saneamento tem que ser fornecido de graça, mas a própria lei manda cobrar pelo serviço. O serviço de saneamento ele tem que ser um serviço tarifado. Então, além disso tudo, você tem que ter tem que ser um serviço eficaz, ainda tem que ter a eficiência, né? Que você tem que concluir uma coisa da melhor forma e, se possível, reduzir o custo ao máximo que puder, né? Exatamente. Você é poliglota com formação diplomática? Não, formação diplomática, eu falo algumas línguas, inglês, português, francês. Não cheguei, na verdade, antes de ingressar na política, né, quando eu estava ainda na faculdade, ainda convencido pelo meu pai a não entrar na política, eu tinha o desejo de talvez seguir uma carreira diplomática, talvez fazer a prova lá do Itamaraty, do Instituto Rio Branco. Foi algo que eu cogitei na juventude durante o meu período de faculdade, mas a política venceu. Eu acabei optando pela política, mas a política também, no Congresso Nacional, que está feito no Ministério, me permitiu também
tratar um pouco de política externa, né? Nós temos lá a comissão de Relações Exteriores da Câmara, também no Ministério, o Ministério do Esporte, principalmente no período da Olimpíada, foi um período que a gente teve uma troca muito grande de política externa, né, muito em parceria com a diplomacia brasileira, que é um serviço de excelência, né, os profissionais do Itamaraty, a diplomacia brasileira, ela é reconhecida no mundo todo como uma tradição muito grande, né, de mediação, de solução pacífica de conflitos. Você tem aí inúmeros diplomatas brasileiros que estão na história, inscritos na história por funções e serviços relevantes para a humanidade, né? Sim. A criação das Nações Unidas, tem uma série de momentos que foram dirigidos por brasileiros, né? Uhum. Na sua opinião, o que você acha que ainda pode mudar para melhorar ainda na política brasileira? Eu acho que tem muita coisa para melhorar na política brasileira. Eu acho que uma delas é você cada vez mais ter transparência. Você precisa cada vez mais cobrar dos seus representantes, dos gestores, transparência. Saber o que o cara está fazendo, saber o que ele se propõe, como é que é o trabalho dele, como é que ele executou os recursos que estavam, né, sob a sua gestão, no parlamento, que propostas ele apresentou, o que ele defendeu. Então, eu acho cada vez mais instrumentos de transparência e você incentivar cada vez mais a participação popular. E avançar, eu acho que tem que avançar na participação da juventude. Você tem tido avanços nos últimos anos, isso é inegável, mas a política ainda é distante dos jovens, então você precisa cada vez mais permitir aos jovens que eles possam ter essa vivência, essa oportunidade. Você precisa ampliar e investir mais na participação das mulheres. Você tem crescido ano após ano a participação feminina, mas ainda a política ainda é um ambiente muito dominado pelos homens. Sim. E muitas mulheres se sentem intimidadas a entrar nesse caminho. Então a gente precisa, assim, ter mecanismos, ter políticas voltadas para a participação feminina e para o aumento da participação feminina na política. Então acho que são temas como esse. Acho que a gente precisa superar esse momento de polarização. Acho que ninguém aguenta mais, acho que está todo mundo de saco cheio de só ver um xingando o outro, um agredindo o outro, mas sem apresentar solução para os problemas reais das pessoas, né? Eu tenho dito muito, né, nas reuniões políticas que a gente faz, nas visitas, que a gente precisa fazer política raiz. E aí o pessoal pensa, mas o que é essa história de política raiz? Eu falo, olha, na minha opinião, política raiz é a política que entrega, que resolve o problema das pessoas, que escuta a reivindicação e trabalha e dá uma solução para aquela reivindicação. A política Nutella é aquela que é só para o cara fazer só para mitar, né? Vou ali, faço um vídeo, xingo os outros, faço meia dúzia de críticas, mas não resolvi nada, não apresentei uma ideia, uma solução, é só a crítica pela crítica, né? E qual que você, então, nessa visão sua aí, o que você acharia melhor hoje para a gente estar ensinando os jovens a entender mais de política e não ir para esse outro lado aí? Eu acho que é dando acesso à informação,
permitindo, acho que os partidos políticos, né? Porque no Brasil, assim, todo mundo para disputar uma eleição precisa estar filiado a um partido. Nós não temos candidatura avulsa. Né? Então, os partidos têm que abrir as suas portas, deixarem de ser cartoriais, para serem, de fato, organismos vivos, abertos à participação social, à participação das pessoas, a participação dos movimentos, a participação, a troca de ideias, né? A troca de divergência, porque você aprende com a divergência também. Às vezes você conversa, faz um debate, um diálogo com alguém que pensa completamente diferente de você, mas certamente não quer dizer que você vá mudar de opinião ou aderir à opinião do outro, mas certamente você vai levar em consideração alguns argumentos que foram apresentados pelo aquele interlocutor, e certamente a pessoa vai levar em consideração alguns argumentos que você usou. Então, acho que isso você se engrandece. Então, permitir a participação das pessoas, abrir as portas, porque senão fica um ambiente muito distante, né, que assusta as pessoas. Né? O cara fala, eu tinha interesse de discutir política, de saber mais, mas eu não sei nem como é que eu entro num partido político, eu não sei nem como é que eu vou numa reunião política, eu não sei nem como é que eu faço se eu quiser me candidatar, como é que eu faço para ser candidato. Então, a gente trazer as pessoas a participarem mais, não ficar ali algo meio que uma sociedade secreta, né, que ninguém sabe por onde chega e por onde sai. Acho que essa é a... E o que mais te incentiva no dia a dia para você continuar nessa uma batalha, uma luta política aí no dia a dia, né? Olha, a política você entra, né, para representar as pessoas, por incentivo dos amigos, e depois você vai continuando pelo desafio de resolver as coisas que ainda não estão solucionadas, né? É o que eu disse, todo dia a gente dá solução, né? Surgiu um problema, a gente trabalha, faz uma lei ou consegue direcionar um recurso para resolver aquele problema. No dia seguinte surgiu outro. Então é essa dinâmica, é essa motivação e principalmente saber que a gente vive num país que ainda tem muito a ser feito que me motiva a continuar na política. Leonardo, nós estamos chegando ao fim, mas antes eu quero fazer 10 perguntinhas ping-pong para você aí, para a gente poder estar finalizando, beleza? Uma lembrança boa da infância em Nilópolis. Olha, Nilópolis, como eu disse, eu fui criado em Anchieta, né? Então vou falar que é do lado, mas é muito, muito próximo. Sim. A infância de convívio, né? De convívio nas ruas, das pessoas poderem sair às ruas com tranquilidade, de conversarem na calçada, de conversarem após o trabalho, de praticar esporte nas ruas, nas praças. Então essa é uma boa lembrança, né? E cada vez mais pela dinâmica do dia a dia e muito também, muitas vezes, pela questão da insegurança, as pessoas têm se privado desse contato, né? Sim, desse contato social. Um hábito que te ajuda a manter o foco? Andar de moto. Gosto de, às vezes, pegar a moto, viajar, pegar uma estrada longa e dentro do capacete pensando um pouco na vida, amadurecendo as ideias. Uma cidade que você ama visitar? Não, Juiz de Fora é uma cidade que eu adoro visitar, então vou aproveitar que eu estou aqui e puxar para a brasa, uma cidade que eu acho... tive a oportunidade de conviver aqui desde da minha adolescência, né, de familiares que moram e moraram aqui, amigos que são daqui, então é uma cidade que eu gosto muito de visitar. Um esporte que você gosta de praticar ou assistir? Olha, eu tenho 2 esportes que eu gosto muito, os 2 eu pratiquei, né, o ciclismo de estrada, eu gosto muito de praticar e de assistir também. Hoje, atualmente tenho praticado menos, meio largado. E os esportes de luta, eu, né, fiz a minha vida inteira, judô, jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu também é um esporte que eu gosto muito de praticar e de assistir também. Uma qualidade que te define bem?
difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que algo que a maturidade me trouxe é justamente ter paciência, ter calma e ter equilíbrio. Um defeito que você vem tentando melhorar? Olha, na verdade, também consequência da resposta anterior, né? O que eu venho sempre tentando melhorar é sempre buscando ter cada vez mais equilíbrio. Você controlar muitas vezes a ansiedade, controlar muitas vezes a irritação que algumas situações nos deixam, né? Então é sempre ter essa busca, né, de calma, tranquilidade e mais muita ação para resolver as coisas. Uma pessoa que te inspira dentro ou fora da política? Olha, o meu pai sempre foi uma inspiração, não está mais conosco aqui, né? Fazem 4 anos que ele se foi, mas sempre foi uma inspiração. E um outro personagem que sempre me inspirou muito na política, né? E que tem tudo a ver com o momento que a gente viveu e vive no Brasil, principalmente o debate sobre as questões democráticas, foi o Ulisses Guimarães. Um sonho pessoal que ainda quer realizar? Eu acho que bom, eu falei aqui, né? Chegar em 2033 e ter contribuído para a universalização do saneamento. Eu quero, na verdade, meu sonho é fazer bem o meu trabalho, né? Eu acho que a gente, quando exerce o mandato você está representando aquelas pessoas que saíram de casa e depositaram em você a sua confiança, a sua esperança. Então, o meu sonho é poder estar à altura de entregar o trabalho que essas pessoas que confiaram em mim depositaram. Uma frase que te representa hoje? Eita, vamos lá, uma frase que... Falar da gente é sempre bem complicado, né? Isso, é sempre difícil. Mas eu falei aqui, né? Falei que a frase é que a gente precisa fazer política raiz, né? Dizer que, olha, o nosso trabalho aqui é raiz. Essa é uma frase que atualmente tem me representado muito pelo aquilo que a gente conversou aqui, né? Muita conversa fiada, muita briga, muito blá 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 e pouca resolução. Leonardo, eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado. Tá? Você quer deixar suas redes sociais, deixar alguma mensagem para alguém? Pode ficar à vontade aí. Yuri, quero te agradecer o convite. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui presente. Parabenizar você e ao time todo aqui do Free Podcast pelo trabalho. Te desejar muito sucesso. Obrigado. Né? E quem quiser continuar nos acompanhando, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode me buscar lá nas redes sociais, Leonardo Pisciani, que vai certamente encontrar e poder debater com a gente, trazer sugestões, trazer ideias, trazer críticas, trazer elogio também, quem puder elogiar tá também certo. Faz parte. Obrigado. De nada. Seu like, não deixe de seguir a gente, um grande abraço.